Cooperar com Deus. Deus opera e nós coopera. Deus precisa da nossa cooperação. Ele poderia ter usado um método que só Ele operasse sozinho para nos salvar. Mas esse não é o plano de Deus. Se Deus salvasse a gente sozinho, sem a nossa cooperação, não existiria nenhum perdido na face da terra. Todos nós estaríamos salvos, porque se dependesse apenas de Deus. Mas não é. Nós precisamos cooperar com Deus. Lá em 1 Coríntios 3,9 diz, pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Deus queria que Adão e Eva vivessem felizes no paraíso, mas para isso eles tinham que cooperar com Deus. Em que Adão tinha que cooperar? Não comer do fruto da árvore proibida. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única coisa que Adão e Eva tinham que cooperar com Deus. Mas eles não cooperaram e comeram do fruto proibido. Se Deus agisse sozinho e não precisasse da cooperação de Adão e Eva, Deus poderia ter posto ali um anjo vigiando a árvore com uma espada desembainhada e não deixado ninguém chegar perto da árvore, nem a serpente, nem Eva. Não tinha condição nenhuma do homem cair no pecado. E também não tinha condições nenhuma da Satanás a ocupar aquele lugar ali, da árvore proibida. Então não teria como Adão e Eva comer do fruto proibido. Mas como Deus não faz nada por conta própria, sozinho, Ele quer a cooperação das pessoas, então Ele deu livre arbítrio. Agora, muitas pessoas creem na predestinação. Creem que as pessoas foram predestinadas para fazer isso ou aquilo. Não existe predestinação incondicional. O que existe realmente é predestinação, mas condicional. A predestinação é sob condições. Se a gente obedecer, nós somos predestinados a receber as bênçãos da obediência. Se nós desobedecer, nós somos predestinados à perdição. Não existe predestinação incondicional. Só existe predestinação condicional. Quando o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, precisou que o homem tirasse a pedra. Ele poderia muito bem ter mandado a pedra remover sozinha, ela teria rolado sozinha, mas ele precisava da cooperação. O que cabe ao homem fazer é o ser humano que tem que fazer. Não adianta a gente pedir outras pessoas, pedir o anjo do Senhor para fazer. É como visitar os enfermos, aflitos. A gente muitas vezes ora, Pai, visita os aflitos, necessitados, sofredores. Tudo bem, mas é isso que Ele que mandou nós fazer isso. Agora a gente pede a Ele para fazer isso. Errado, né? Deus mandou chamar Pedro, Cornélio mandou chamar Pedro para ir lá pregar o evangelho para ele. Deus deu uma visão a Cornélio, Cornélio foi, mandou chamar Pedro, Pedro foi lá pregar o evangelho para Cornélio e a sua família e seus amigos. Por que Deus não mandou um anjo lá pregar o evangelho para Cornélio? Porque Deus não colocou os anjos para fazer esse tipo de trabalho.
A obra de evangelizar, ela pertence somente ao homem. Somente o ser humano pode evangelizar. É um direito que Deus deu ao homem. E dizem que os anjos gostariam muito de fazer esse trabalho. Os anjos gostariam muito de sair pregando o evangelho. Mas Deus não deixa, Deus não mandou. Deus mandou os homens pregar o evangelho. Nós é que temos esse privilégio, né, de pregar o evangelho, coisa que os anjos gostariam e não pode, e nós podemos. Quando o Senhor Jesus, para pregar o evangelho, então precisou de Cornélio chamar Pedro. Deus fala com a gente, mas se as pessoas não estudarem a Bíblia e nem ouvir outros estudarem, Deus não fala com a gente. Deus só fala com nós se nós ouvir a palavra de Deus ou estudar a Bíblia. Se nós não fizer isso, Deus não fala. Não tem como Ele falar. Ele não vai correr atrás, não tem outra forma. É nós que temos que ir atrás. Por isso que tem tanta gente que não lê a Bíblia, tanta gente seguindo aí, doutrinas do mundo. Essa doutrina da trindade mesmo aí, essa divindade politeísta. Se as pessoas estudassem a Bíblia, examinassem a Bíblia, eles não estariam aí acreditando nessas doutrinas aí de trindade ou divindade politeísta. Mas como eles não leem a Bíblia, não examinam a Bíblia, não pesquisam na Bíblia, Deus não tem como falar com eles. Mesmo que Deus queira falar, mas eles não cooperam com Deus. Eles não lêem lá o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E se queres, porém, entrar na vida, o jovem rico foi um, né? O jovem rico correu até o Senhor Jesus e reverentemente perguntou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? O Senhor Jesus disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E fala: mas eu tenho observado tudo isso. Então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me. Os mandamentos ali, que era, ele tinha um pecado que chamava egoísmo, ganância pelo dinheiro, amor ao dinheiro. Ele era o ídolo dele, era o mundo, era o dinheiro. Na verdade, ele podia guardar a letra da lei, mas na íntegra ele não guardava. Então ele provou que não era fiel a Deus, né? Naamã, para ser curado, precisou cooperar com Deus. Quando Naamã foi lá, Eliseu falou: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e ficará limpo. Naamã não queria, falou: não, mas tantos rios bons tem lá em Damasco, e eu agora vou mergulhar nessas águas sujas aqui desse Jordão. Os homens disseram: Senhor, mas se ele tivesse mandado fazer coisas mais difíceis, o Senhor não fazia? Faz isso aí, ó. Ele mergulhou e ficou curado. Precisou dele cooperar. Se ele não tivesse cooperado, ele ia voltar leproso para casa. Se Deus agisse sozinho, sem a nossa cooperação, não ia haver ninguém perdido na terra, não. Por quê? Porque ele salvaria todos. Que dificuldade ele teria de salvar todo mundo, se não for sem a nossa cooperação? Mas ele não trabalha assim. O Senhor Deus coopera, mas só opera se nós cooperar com Ele.